Tem ocorrido ao longo dos últimos anos uma migração cada vez mais acentuada de brasileiros para Portugal, que procuram uma vida melhor. A comunidade brasileira em Portugal está em crescimento, representando a principal comunidade estrangeira no país. Famílias inteiras, reformados e jovens de diversas classes sociais e económicas estão a atravessar o Oceano Atlântico em busca de mais segurança, oportunidades de trabalho e melhor qualidade de vida em Portugal. Inicialmente, muitos optam por arrendar casas, principalmente em cidades como Lisboa, Porto e Braga, que são as cidades portuguesas onde existem mais oportunidades de emprego. No entanto, o objetivo final de muitos brasileiros, tal como o dos portugueses, é de conseguir poupar dinheiro de forma a poderem no futuro comprar uma casa própria onde possam viver. No entanto, o aumento do custo de vida em Portugal e os baixos salários que se praticam no país estão a tornar todos esses objetivos impossíveis de realizar. Muitos imigrantes que se mudam para Portugal estão a enfrentar dificuldades financeiras significativas, pois estão a deparar-se com um custo de vida mais alto do que o esperado, que não consegue ser suportado pelos baixos salários que existem no país. Por outro lado, a falta de uma rede de apoio sólida num país estrangeiro pode tornar mais difícil para os imigrantes recém-chegados lidar com dificuldades financeiras, podendo em muitos casos deixar estas pessoas sem um sítio para viver e a passar fome. Em resposta a esses desafios, muitas organizações não governamentais têm procurado oferecer apoio alimentar e assistência a pessoas em situações de vulnerabilidade em Portugal. No entanto, em face do aumento de pedidos de ajuda que se tem verificado ao longo dos últimos tempos, estas ajudas já não têm sido suficientes. Uma esmagadora maioria dos imigrantes que chegam a Portugal rapidamente se deparam perante um enorme problema: a existência de uma crise habitacional gigantesca nas principais cidades portuguesas, que torna impossível encontrar uma habitação acessível onde se possa viver com o salário português. A única alternativa possível para muitos destes imigrantes é viver em condições muito precárias, em quartos sobrelotados, ou então viver na rua como sem-abrigos. Existem milhares de pessoas em situação de sem-abrigo em Portugal, sendo que uma grande parte delas vive na área metropolitana de Lisboa, que é uma das zonas do país onde a situação da habitação está caótica. De acordo com notícias divulgadas nos últimos meses na comunicação social, a estação de metro e de comboio situada na Gare do Oriente, em Lisboa, tem sido um dos locais onde têm surgido cada vez mais portugueses e estrangeiros em dificuldades financeiras, que montam tendas e dormem em colchões e camas improvisadas em plena estação, de forma a tentarem abrigar-se do frio e da chuva. No caso dos imigrantes que saíram dos seus países em busca de melhores condições de vida, a realidade que se encontram a enfrentar em Portugal tem sido muito mais complicada do que o previsto. Mesmo aqueles que conseguem arranjar um emprego e ganhar algum dinheiro, rapidamente chegam à conclusão de que os salários baixos que se praticam em Portugal não são suficientes para pagar as rendas pedidas pelas habitações existentes nas principais cidades portuguesas. Na impossibilidade de arranjar uma casa onde possam viver, alguns estrangeiros têm optado por morar em tendas e barracas. Duas imigrantes brasileiras que se encontram a viver em tendas numa zona próxima de Lisboa chamada Quinta dos Ingleses foram notícia recentemente em Portugal devido à crise habitacional. O preço elevado de arrendamento na área metropolitana de Lisboa tem forçado algumas pessoas a ter de comprar tendas ou roulotes e a passarem a viver na rua. No caso da Quinta dos Ingleses, a existência de tendas nesta zona próxima de Lisboa está em risco por causa da construção de apartamentos, zonas comerciais e hotéis, pelo que as dezenas de famílias que lá habitam vão ter de sair em breve do local. Mas a vida em Portugal está difícil para todos, incluindo para os portugueses. O salário mínimo atual em Portugal é de apenas 760 euros, sendo que, de acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador em Portugal atingiu os 1.438 euros. No entanto, este valor é pouco representativo do que se passa realmente no país, visto que os salários mais altos, apesar de menos numerosos, puxam a média para cima. Na realidade, a maioria dos portugueses ganha bastante abaixo da média, visto que em 2021, o último ano com a informação disponível, o salário mediano em Portugal era de apenas 1.050 euros brutos. Isto significa que metade das pessoas em Portugal ganha mais de 1.050 euros, enquanto a outra metade ganha menos do que este valor. No caso dos homens, o salário mediano é de 1.168 euros, enquanto nas mulheres é de apenas 987 euros, sendo que estes dados foram também publicados pelo Instituto Nacional de Estatística durante o ano 2023, a partir de informação da Autoridade Tributária sobre a remuneração dos trabalhadores. Os portugueses ganham salários muito baixos e, por isso, a pobreza afeta uma grande parte da população que reside no país. Como consequência das dificuldades financeiras existentes em Portugal, cada vez existem menos bebés a nascer,
o que agrava uma enorme crise na natalidade, bem como provoca o envelhecimento da população portuguesa, que cada vez mais se faz sentir. Portugal vive atualmente uma grande crise demográfica e a média da idade da população portuguesa é uma das mais elevadas da União Europeia, sendo que a entrada de estrangeiros em Portugal tem vindo a evitar que o país perca população, principalmente devido aos brasileiros, que são a maior comunidade estrangeira a residir em Portugal em 2023. No entanto, a crise financeira provocada pela inflação e pela subida das taxas de juro, bem como os elevados preços das casas e das rendas, tem vindo a dificultar a qualidade de vida dos portugueses e dos imigrantes, nomeadamente aqueles que têm salários baixos e empregos precários. Para muitos portugueses e imigrantes, o sonho de triunfar em Portugal está cada vez mais longe de se tornar realidade. Obrigado a todos por terem assistido a este vídeo até ao fim. Gostem, comentem o vídeo e subscrevam o canal para que possa crescer. Até breve.